CBN, por dentro da indústria. E hoje é dia de falar sobre indústria e tudo que movimenta aqui o cenário, principalmente aqui o polo industrial de Manaus. E hoje nós convidamos aqui para participar com a gente na coluna de hoje o Luciano Coelho, ele que atua há 20 anos na advocacia corporativa, com foco na área trabalhista, é também líder do Comitê de Relações Trabalhistas do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, que é o CIEAM, parceiro nosso aqui na CBN. Bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia. Muito bom dia, Carolina. Muito bom dia a todos que acompanham, não só ouvintes, mas também quem estão vendo aí pelo YouTube esse programa fenomenal da CBN. Espero poder agregar um pouquinho aqui, trazer um pouco de conhecimento focado na indústria da nossa região. E desde já agradecemos aqui a sua participação, colaboração também, com um assunto que é tão importante, né? A gente fala muito sobre indústria, sobre as movimentações, né, internas ali da diretoria, mas é importante também trazer esse outro lado que é a ponta ali dos trabalhadores, com atualizações nas leis trabalhistas, né? Tiveram algumas mudanças. Conta pra gente quais são os principais ali, as principais alterações. Pronto. O principal foco, né, de preocupação na indústria em relação à legislação, esse primeiro semestre de 2025, tem sido, primeiro, a proposta de emenda à Constituição, que já vem tendo um agito desde o final do ano passado, que é a PEC 8 de 2025, que trata da possibilidade de extinção, né, da escala de 6x1, né, a proposta de redução para uma jornada de 4x3, limitada a 36 horas. Então, essa, inclusive, está sendo uma proposta encampada pelo governo, que ela seja deliberada até o final do ano, e, de fato, isso tem gerado preocupações e debates internos na indústria, tá? Outra legislação também importante que está sendo observada é a que começou como uma medida provisória, 1292, a do empréstimo consignado, e que acabou, né, por um lado, facilitando, né, e inovando o crédito para boa parcela dos trabalhadores, mas, em contrapartida, tem gerado também algumas preocupações, no caso concreto para as empresas, inclusive questões de endividamento, funcionários que estão contraindo os créditos e pedindo demissão sobre a falsa ilusão de que não precisarão honrar esse crédito que está sendo obtido via essa nova legislação, né? Então, essa é uma medida provisória que foi recentemente convertida em lei, né, após a sanção do presidente Lula. Então, também é um ponto de muita preocupação, né? E, claro, teve a postergação da norma regulamentadora 1, que essa realmente tem gerado bastante aflição nas indústrias, que é a modificação de como se gerenciar os riscos no ambiente de trabalho, né? Riscos que até então precisavam ser geridos, mas que não precisavam estar documentados, como assédio, excesso de jornada, muitas metas exaustivas. Hoje, a partir de uma nova portaria do Ministério do Trabalho, vai precisar estar documentada, identificada e gerenciada. E agora houve uma prorrogação para que essa vigência dessa obrigação passe a ser em 26 de maio de 2026. Agora, doutor, você comentava agora há pouco sobre os impactos dessas mudanças, né, dentro da indústria, comentou sobre essa questão do crédito, mas além dessa questão do endividamento, tem outras ali pontuações a fazer dentro desse cenário das mudanças? Sim, principalmente em relação ao crédito especificamente. Sim. Muitas responsabilidades foram atribuídas às empresas e pouca gestão em relação ao controle desses créditos contraídos pelos seus próprios funcionários. Então, o consignado ele sempre, né, há muito tempo existiu, desde a Lei 10.820 de 2003, mas os consignados existiam através de um convênio, ou seja, existia um convênio entre a empresa e a instituição financeira. Então, existiam regras muito claras em que a empresa poderia fazer a gestão desse consignado. A partir dessa nova legislação, a empresa ela não tem mais nenhuma gestão nisso, ela não pode vetar, ela não pode gerenciar, ela não pode colocar pontos críticos sobre esse crédito que está sendo concedido ao trabalhador. Então, é apenas um executor, né? O empregador se tornou apenas um executor entre a instituição financeira e o trabalhador que faz a simulação desse possível crédito. Então, quem está mais próximo e sabe dos possíveis riscos, às vezes é o RH da empresa, às vezes é um funcionário que já está com problemas familiares, que às vezes já está com dívidas internas, inclusive, com benefícios ali que está descontando do seu contra-cheque, mas não pode fazer nada em relação a essa contração de dívidas, né? Então, isso está gerando um superendividamento,
né? Está gerando uma baixa produtividade, porque quem consegue produzir com problemas desse tipo tendo que lidar, né? Então, às vezes, o líquido do funcionário tem sido muito reduzido quando chega todos os descontos feitos a partir desses novos créditos que estão sendo concedidos. Então, realmente é um risco, não só em relação ao endividamento, mas a própria produtividade, a própria saúde mental desse trabalhador. Agora, falando sobre essa questão da redução da carga horária, que foi um assunto que ganhou muita, né, repercussão nesse último ano, principalmente. Como que isso é avaliado dentro da indústria, né? Tendo em vista que é, de fato, um setor que requer ali, né, grandes produções, de grande escala, um grande número de pessoas também. É possível administrar isso dentro da indústria? Pronto. Primeira coisa que eu tenho falado desde o ano passado com algumas entrevistas é que é um tema árido, não é a primeira tentativa de reduzir a carga horária. Isso desde a década de 90 existem propostas na tentativa de reduzir de 44 para pelo menos 40 horas, né? Então, essa é mais uma. O cenário atual do Congresso não é favorável para que se tramite isso de forma célere, né? Então, não vai ser da noite para o dia que uma alteração desse porte vai acontecer. Além disso, a própria proposta ela já traz no seu texto original alguns vícios, né? Então, ela menciona uma carga horária diária de 8 horas por dia e 36 semanais, mas limitada a 4 vezes na semana. Sim. Então, se a gente multiplica 4 vezes 8, já não dá 36. Então, já tem um erro aí para ser corrigido no seu nascedouro. 4 vezes 8 não dá 36. Então, se eu posso trabalhar 8 e posso trabalhar 4, como é que eu vou garantir as 36 que ela está mencionando no texto? Então, já tem um erro a ser corrigido no próprio Congresso. Fora isso, as audiências públicas estão ocorrendo, né? Sindicatos e outros entes de interesse já estão colocando seus pontos de vista e já está chegando num denominador de que não vai ser possível chegar nesse ponto originário, o que já era previsto. O 4x3 talvez é aquela tentativa inicial de toda a negociação, a gente coloca uma proposta inicial, mas buscando algo intermediário, né? Então, se coloca algo agressivo, mas ciente da dificuldade de uma aprovação nesses termos. Então, talvez um 5x2, que já é praticado em muitas indústrias e empresas, pode ser que sim, mas, de toda forma, o debate ainda vai ser longo em relação a esse tema. Ainda sem respostas, pelo menos para esse ano, não... Muito difícil. Difícil, é um Exatamente. assunto delicado, né? Agora, para a gente finalizar, eu vi aqui, né, algumas dessas principais mudanças para esse ano de 2025. E aí, por exemplo, aqui trazendo a questão dos sindicatos, né, que traz aí as mudanças que visam fortalecer o papel dos sindicatos, aí trazendo principalmente ali na segurança jurídica, na negociação coletiva, né, buscando ali a maior proteção dos direitos trabalhistas também. A gente observa essa proteção também ao trabalhador, né, da indústria. Sem sombra de dúvida. Com a reforma trabalhista de 2017, algumas das novas regras acabaram diminuindo a força do sindicato, né? Essa questão da contribuição sindical foi esvaziando ali, até porque, na prática, de fato, existiam muitos sindicatos que só existiam por conta dessas remunerações, dessas taxas, né? Então, a gente precisava, de fato, diferenciar aquele sindicato realmente efetivo, né, que realmente está ali representando a categoria, daqueles que foram criados somente para obter algum tipo de vantagem econômica. Depois de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, algumas contribuições puderam ser validadas e esses sindicatos voltaram a ter uma musculatura razoável para, pelo menos, defender ali a categoria, né? Então, ficou muito nítido a falta de recursos e a falta de modernização do sindicato na pandemia, em que a gente tentava contatos com os sindicatos, tentava fazer reuniões e não conseguia, porque não tem digitalização, não tem nenhum tipo de contexto moderno para eles, que precisam ter para defender de forma clara e segura o trabalhador. Eu agradeço a sua participação, doutor, aqui com a gente hoje, trazendo esses esclarecimentos também. As portas ficam abertas, claro, sempre para o CIAM, para o senhor também, quando tivermos novas também atualizações, respostas quanto a esse assunto que é muito delicado, mas que também requer um olhar muito atencioso, né? A gente traz aqui no nosso Jornal da Manhã. Eu agradeço imensamente. O tempo passa muito rápido e, com certeza, vou estar à disposição para a gente ter outras oportunidades. Ainda temos muitos assuntos para conversar. Muito obrigada. Bom dia. Grande abraço. Volte Bom sempre. dia.